Ok, segunda-feira tem promoção no Oliveirão. A promoção do Oliveirão só vai até amanhã e começa outra, naturalmente, né? Promoção do Oliveirão, promoção na Original Drogaria, que fica ao lado do Oliveirão, lá no alto, e Super Gasbras também. Não percam as promoções que a gente anuncia aqui no programa. Todos os dias a gente traz promoções para vocês. Bom, vereadora Amanda, professora Amanda, ela hoje está aqui com a gente. Eu falei na abertura do programa que ela viria. Aliás, eu anunciei no programa de sexta-feira, no programa Debate. Qualquer dia eu vou te chamar para participar do debate, topa? Vai ser um prazer, ainda mais com os queridos que estão sempre aí, Faria, Quincas. Tá ficando legal pra caramba e tá dando um retorno de audiência grande. A gente fica ali lutando pela cidade, né? Com certeza, eu assisto. É um programa educativo pra gente também que está assistindo. Muito bom. E a Fernanda? Fernanda gosta de brincar de coelhinho, dessas coisas, né? Ela gosta de brincar. Ela gosta dos bichinhos pequenos, né? Né, Fernanda? Uhum. Fernanda é nossa atleta na família lá também. Nós temos dois atletas, né? Fernanda e o Fran. O Fran hoje não pôde vir, o Fran tá adoentado, tá de cama. Mas a Fernanda é nossa atleta também na família. Ela é atleta de hipismo, salta na federação. Ela gosta de andar de cavalo, pronto. Negócio dela, você gosta de andar a cavalo? Amo. Ama? Sabe que eu já andei a cavalo também? Sério? Foi. Eu devia ter uns 18 anos quando a gente roubava cavalo lá no alto para vir para o circo na várzea. Vê se pode, Fernanda. Pode isso? Não. A gente vinha para a várzea de cavalo. Naquela época podia. Hoje que dia é hoje para você? Aniversário da minha mãe. Ah, então fala com ela que é aniversário dela. Feliz aniversário. Obrigada, minha filha. Nada. Hoje eu já recebi café na cama, né? A gente passou a noite meio conturbada com essa história do Fran, né? Não tá muito bem, mas já tive café na cama hoje, já tive beijo, já tive abraço. Muito bom acordar assim, né? Também não é todo dia que se faz 25 anos, né, Amanda? Pois é, graças a Deus, 25 anos bem vividos. Aqui essa semana teve uma questão polêmica na Câmara de Vereadores. Eu dei minha opinião aqui. Eu nunca deixo de dar minha opinião. Que é sobre aquele projeto que foi aprovado sobre o jogo. Tá? Tem Mega Sena, tem loteria esportiva, tem jogo à vontade aqui no Brasil. Sim. E não pode ter cassino, porque a bancada evangélica é contra o cassino. E aí até hoje isso virou uma politicagem danada. Isso dá muito dinheiro, é muito bom para o país. O que você achou desse projeto do Leonardo? O projeto é dele, né? A iniciativa é dele porque a gente só pode regulamentar coisas que não têm criação administrativa. O que tem criação administrativa é de prerrogativa do próprio executivo. Então só ele pode criar, só ele pode distinguir e tudo mais. Então assim, Hélio, a gente estudou muito superficialmente, tá, o projeto, porque ele estava na CCJ e ficou um tempo lá, enfim. Aí quando chegou para a gente, parte do que foi esclarecido foi a questão dos destinos, né, das arrecadações que vão ser dadas, e a gente tem que entender que a gente tem um município que está com um estado muito crítico financeiramente. Então, se você perguntar para mim o que a Amanda, CPF, cidadã, acha de jogo, eu acho que empobrece a população. Amanda. Mas qual jogo? Qualquer jogo, qualquer tipo de aposta, eu acho que ela fomenta um certo empobrecimento de certa parte da população. Minha opinião, Amanda. Sim. Quando a gente pensa em política pública, né, política municipal, dentro dessa grandeza que a gente está, né, tentando, de alguma forma, ajudar o executivo a reestruturar, porque a cidade, de fato, está desestruturada em muitos setores, a gente precisa pensar para além da nossa opinião pessoal. É óbvio que a nossa opinião pessoal ela vai contar, mas a gente estuda as questões que a gente vê por aí, vê no país, enfim, vê nas decisões. Isso é um incentivo dos tribunais de justiça, né, como nova fonte de arrecadação dos municípios que têm algum déficit financeiro, que têm algum desequilíbrio financeiro. E Teresópolis claramente tem esse desequilíbrio financeiro. Então é um projeto que já vem acontecendo em outros municípios e a gente passa a pensar na cidade, né, no coletivo. E a gente observa que muitas pastas que são importantes para o município, elas não têm recurso próprio, obrigatório, como a educação tem, como a saúde tem, como a assistência tem, que é o caso da cultura, do esporte, né, da própria mobilidade urbana. Então existem outras pastas no município que precisam de recursos e que muitas vezes dependem só da arrecadação própria.
E a arrecadação própria hoje, em grande parte, está sustentando só a folha de pagamento. Você não consegue ter investimentos nessas pastas. E pior do que isso, a gente tem um fundo de previdência próprio que vai ter aí que se reestruturar e, para além disso, ele é um fundo deficitário. Então, a gente tem déficit desde a sua criação, a gente tem ainda uma falta de arrecadação que faça ele se pagar, ele não se paga, ele é um fundo que precisa de complemento da prefeitura todo mês. Então, essa proposta que está no papel, ainda não foi aplicada. Quando ela for aplicada, ela vai ter as fiscalizações corretas para que ela seja feita com a maior lisura possível. Né? Aí faz parte também da nossa prerrogativa como vereador. A gente aprova a lei e a gente vê na execução dela como ela vai ser conduzida e o que ela vai trazer de fato de resultados. Se tiver alguma irregularidade, cabe a nós fazermos as devidas denúncias. Então, eu acho que é uma coisa que está sendo proposta, tem essa finalidade de trazer recursos para outras pastas no município, para a Tereprev, né, como uma receita extra, excepcional, e que pode dar um fôlego financeiro para o município. Então, assim, é nesse sentido que a gente estuda e que a gente fala sobre qualquer política que está sendo votada ali dentro. Os prêmios ficarão em Teresópolis, né? Essa dinâmica ainda das premiações, eu não consegui entender ela muito bem dentro do texto ali. Não, o prêmio ficará em Teresópolis. Mas não ficou claro no texto. Então, a gente está ainda estudando isso também. Aí é o que eu lhe falo. A aprovação está feita, a gente vai. Leis foram feitas para serem emendadas, revogadas, revistas, reescritas. Né? Então, acho que a gente deu o primeiro passo, que era um passo importante, de criar uma nova fonte de receita, inclusive com orientação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É uma orientação do tribunal. Então, a gente foi e está tentando viabilizar um fôlego financeiro para que a cidade consiga andar. A gente tem muita demanda, a gente todo dia recebe, principalmente, pedido de emprego. Né? Acho que o vereador também passa por essas questões de estar mais próximo da população e ouvir essas dores. E a gente precisa dar um rumo para a cidade para que ela seja, pelo menos, autônoma, né? Que ela consiga caminhar sem estar sempre com essa dependência de vou fazer uma determinada ação e não posso porque teve um bloqueio judicial por causa de precatório. Vou fazer tal determinada ação, não posso porque eu tenho que pagar a folha de pagamento que está muito maior do que eu tenho de receita. Né? Tem que fazer propaganda, fazer sempre a questão do refis. Todo ano a gente faz refis. Então, assim, você acaba premiando a pessoa que não é adimplente no momento certo. Né? Então, a gente também tem que pesar essas questões. Então, é importante a gente entender que o município precisa de uma reformulação e que a gente está tentando. Se vai dar certo, a gente vai saber um pouco mais à frente. Não deu certo, a gente está lá, a gente tem o princípio da revisão dos atos administrativos, que a gente pode rogar a qualquer tempo, então a gente revê o voto que deu, a gente solicita emendas, então a gente não tem problema em relação a isso. Agora, o primeiro passo foi dado, que é tentar fazer uma nova forma de receita para o município. E o mundo, o Brasil, né, e Teresópolis, consequentemente, as coisas estão mudando tão rapidamente, ainda falando sobre o jogo. Hoje, no mundo inteiro, mas no nosso caso é Brasil, você tem o tal de bet, que toda vez aos montes aí na televisão. Deve ter mais de 200 casas de apostas que você vê no futebol, por exemplo. Mas ali você pode apostar tudo, até quem é o Papa, quem seria o novo Papa, você poderia apostar. Não sei se você chegou a ver isso. Vi. E eu conheço um monte de gente que apostou, botou o nome lá, que ficava lá estudando. Eu tenho uma pessoa muito chegada a mim, que ela diz o seguinte, é onde eu quero chegar. Ela diz o seguinte, eu prefiro ficar jogando, que eu jogo pouquinho, mas em algum momento eu vou ganhar. Que eu jogo muito, pouquinho, mas jogo muito. Em algum momento eu vou ganhar. E eu prefiro estar trabalhando como hoje eu pinto uma casa, amanhã eu conserto um chuveiro elétrico, do que trabalhar de empregado no supermercado, onde eu vou ganhar um salário mínimo. Eu acho que esse é que é o problema. O nosso salário mínimo é muito ruim. Eu acho que o salário de muitas profissões é muito ruim. Né? O Brasil tem uma característica que ele talvez ainda não tenha entendido a importância de certos serviços. Né? O país em si, porque quando a gente fala Brasil, as consolidações das leis trabalhistas, elas vêm de ordem federal. A gente não regra no município ou no estado as formas de trabalho, né? As formas de trabalho, as relações trabalhistas. O máximo que a gente regra são os servidores, né? A gente tem a prerrogativa de fazer algumas obrigações trabalhistas no âmbito federal, no âmbito municipal e no âmbito estadual, mas muito ainda reflexo das consolidações das leis trabalhistas. A gente não pode extrapolar aquilo que vem metrificado pelo governo federal. Então, assim, a valorização do professor, apesar de ser uma
política desde 2008, né, que vem sendo cobrada dos munícipes, que tem sido direcionada a investimento para outras políticas educacionais, para que o professor tenha, dos recursos que vêm da educação, uma melhor valorização. Nós tivemos um achatamento salarial no município, enquanto professores. Né, nós tínhamos, em relação ao piso nacional, cerca de R$ 580 acima do piso nacional, há 6 anos atrás. Durante os 6 anos do último governo, nós chegamos a 88 centavos. Então, todos os reajustes que eram indicativos do governo federal, que a gente poderia manter essa distância, que seria, de fato, uma certa valorização, ele foi aplicando as composições e as recomposições de forma menor para que a gente igualasse ao piso nacional e tirasse a valorização que nós já havíamos conquistado há um tempo atrás, porque Teresópolis era um dos melhores salários para professores no estado do Rio de Janeiro, hoje tornou-se mais um município que paga da mesma forma. E quanto a isso também, salário mínimo e outras questões de profissões, o Brasil tributa muito, né? Então é muito caro também para o empresário pagar o funcionário dentro daquele setor. Então a gente precisa fazer... impostos. A gente precisa rever essas questões tributárias. O Brasil é um país que arrecada muito tributo, investe muito mal no que arrecada. A gente vê que os resultados não correspondem à arrecadação que tem. Então é uma questão de estrutura de país. A gente precisa pensar melhor esse país. Né? E acho que o município sofre muito porque o que é pensado lá em Brasília para ser aplicado aqui no município nem sempre condiz com a realidade local. Né? Então, a gente teve uma questão de uma lei que foi aprovada, que foi decretada inconstitucionalidade nela, e aí eu entendo qual é o grito que aquela lei traz para a gente, né? Quando a gente aprova uma lei que a gente sabe que tem vício, né? na sua hierarquia. É para mostrar para quem fez a lei lá em cima que aqui embaixo ela não funciona mais, ela já não atende mais a população. Então a gente precisa fazer esse movimento com municípios vizinhos, para que a gente faça um grito mesmo de alerta, né, aos nossos deputados, que são as pessoas que regram as nossas leis no governo federal, dizendo o seguinte: olha só, isso aqui nesses municípios do estado do Rio de Janeiro, pelo menos, não funciona. E se fizer uma pesquisa em municípios de outras regiões do país, também não funciona. Então a gente precisa rever certos textos legais que engessam a sociedade, que prejudicam a sociedade e que a gente sabe porque a gente está aqui na ponta. É aqui que o Brasil funciona, né? É no município que o Brasil funciona. Então a gente precisa ser ouvido. Quando a gente leva demandas para Brasília, né, a gente vê que tem algumas idas a Brasília. Eu trouxe não sei quantos de emenda parlamentar, não sei quantos de emenda. A emenda parlamentar, para ela ser efetivada no município, ela tem uma burocracia gigantesca. Muitas vezes você consegue lá, eu vou trazer 3 milhões, chega aqui você não consegue efetivar. Ou porque o teu município não tem a característica da emenda, ou porque o projeto não atende o que você precisa. A gente tem emendas aprovadas, e não são emendas, desculpa, são projetos aprovados na monta de 40 bilhões e meio para trabalhar com encostas. Esse projeto está aprovado já tem uns 3 anos, desde o início. Ele está para agora ser efetivado e começar a chegar parte desses 40 milhões que são para trabalhar nas encostas. Enquanto isso, as chuvas estão vindo. Né? Então, assim, existe uma burocracia enorme, existem emendas parlamentares que levam 5, 6 anos para chegar nos municípios. Então, são fontes de arrecadação que o município precisa, mas elas não são tão imediatas como o jogo, por exemplo. Entendeu? Porque que a gente, às vezes, tem que pensar muito para além daquilo que a gente tem como conceito pessoal. Em termos de financeiros para o município, eu achei muito bom. Sim. O jogo. Esse jogo está vindo para cá. Eu ainda não sei, nós ainda não sabemos exatamente como é que vai ser, né? Mas é uma dessas mega cenas da vida aí. Mas eu acho que isso vai ser muito bom. Eu acho que assim, a gente foi apresentado, na verdade, um estudo para a gente, que 20% da população, em média, aposta. Eu acho que é mais, eu vi isso hoje. Então, mas no estudo foi apresentado que 20% aposta. Então, se 20% apostar em questão local, a gente tem uma arrecadação melhor para o município. Com né? certeza. A gente precisa entender como é que isso vai ser efetivado, né? Como é que isso vai ser de fato viabilizado na ponta. Me diz uma coisa, entendeu tudo que tua mãe falou? Podemos considerar que sim. Viu? Viu só? Eles são obrigados, coitado, a ouvir isso o tempo inteiro em casa. Meus filhos são politizados por osmose. Como é que você conduz teus filhos? Você sempre fez política, né? Sempre. Sempre trabalhou. Sempre. E eles sempre são muito antenados. Teu marido é político, né? Também faz política. Ele anda com a gente, ele acaba sendo obrigado a fazer, mesmo que ele não queira. O que acontece, Hélio? Um alerta que me deu uma vez, foi muito engraçado, numa atividade escolar. Meu filho chegou em casa, ele menor, ele devia ter uns 9 anos. Mãe, eu fui o único que acertei a pergunta da professora. Aí eu falei, mas sobre o que se tratava? Buraco na rua. Eu falei, mas como assim? Me explica como é que foi a aula. Não, a tia estava falando das relações do poder, né, do executivo, do legislativo, e aí ela botou uma questão assim, existe um buraco na rua, o prefeito vai fazer como para tapar esse buraco?
Ele vai pegar o dinheiro dele, vai lá comprar o asfalto e vai tapar o buraco? Aí todo mundo ficou quieto e minha filha falou assim, não, tia, ele vai tirar do imposto que a gente paga. Quando a gente paga IPTU, por exemplo, você tira esse dinheiro para tapar o buraco. Ele explicou para a professora. E a professora, como você sabe disso? Ele, minha mãe fala disso o tempo inteiro em casa. Então, assim, você vê que automaticamente eles acabam sendo muito politizados, e política não só local, né? A gente fala da política nacional e estadual, porque a mãe e o pai falam disso o tempo inteiro. Então... Mas eu acho isso ótimo, porque essa geração que está aí, que geração terrível. Completamente despolitizada, as pessoas não estão nem aí para nada. Meu filho mesmo falou esses dias, a gente comentando, perto da eleição, né? Eu falei, meu filho, o que seus amigos, né, estão falando na escola, em quem o pai vai votar, em quem a mãe vai votar, como é que isso está rolando lá? Mãe, ninguém fala nada sobre isso. Exatamente. A gente fala de jogo. Aí eu falei, De fato, as pessoas não conversam, as pessoas não entenderam ainda a importância que é o ato eleitoral, né? O ato de ir votar em alguém, o reflexo que isso vai trazer para a população. E ainda tem mais uma agravante, aí da parte das mulheres. Né? Isso me incomoda muito. Já sei o que você vai falar. Da parte das mulheres, não sabe não. É mulher e as igrejas. É isso? Não sei, agora você me deixou em dúvida. Da parte das mulheres nas igrejas, que elas falam assim, não, eu não quero saber disso, eu não vou me meter nisso não, Deus proverá. Esse danado desse Deus proverá, isso me incomoda. Eu escuto isso todo dia. Eu achei que você ia falar que as mulheres têm dificuldade de entrar na política. Isso é um fato. É por causa da despolitização. Sim. Elas que não se politizaram ao ponto de brigar, Às vezes, Hélio, elas não têm nem condições de se politizar, porque é um assunto tão restrito dentro da casa, ou não é falado, aquilo que não é falado não tem grau de importância. Então, se ele é silenciado dentro da própria casa, se você tem uma vertente de dar atenção para um outro foco, isso é muito fora do que você tem de dimensão de importância. Né? Quando a gente chega nas escolas e a gente trabalha sobre essa questão política, porque isso é currículo, está no currículo, né, das crianças, a gente trabalha isso justamente para que a gente provoque nas famílias, né, esse momento de conversar sobre. Mas muitas pessoas não entendem a importância, então não tem essa conversa. A conversa para dentro das quatro paredes da sala de aula. Né? A gente, quando vai fazer uma ação, por exemplo, né, de simular uma eleição, as crianças super participam, a gente teve agora visita na Câmara do Colégio César, a gente vai ter agora também outra escola particular, vai ter uma escola pública. E enquanto eu puder incentivar essa vivência nesses alunos, que as escolas tiverem interesse, eu vou incentivar. A criança tem muito mais interesse que o adulto. Sim, e é importante que eles criem isso agora, na sua formação. Né? Que eles tenham esse prazer de conhecer as coisas, de entender o que acontece ali. A gente fez uma aula de simulação de eleição de mesa diretora, de votação de projeto de lei com os adolescentes, era uma turma de ensino médio. Eles amaram viver a experiência de ser um vereador, de dar sua opinião, de debater uma opinião a favor, outra opinião contra, quem é ser o presidente, a articulação que eles precisam fazer entre eles para pegar a presidência da casa. Então a gente falou tudo sobre isso, demos os livretos do regimento interno para que eles também entendessem, né, como é que funciona, quais são as regras. Aquilo ali não é uma coisa que é feita à moda, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Não, tem uma regra a ser seguida. Né? Então, assim, foi muito bacana. Esse cabelo não para, hein? Aqui, a gente vai para o comercial, eu volto já. A gente continua conversando com a professora Amanda. E lembrando o seguinte, hoje é segunda-feira e hoje tem promoção Super Gasbras. Você ligou para o 0800 ou 2643-4497, são mais de R$150 mil em prêmios. Super Gasbras. Tem depósito no Meudon e tem depósito na Presidente Roosevelt, na Barra do Imbuí. Super Gasbras. Voltamos já.